Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo nós vamos estudar tudo sobre as pulgas. Então aqui tem uma introdução, vamos falar das espécies, do quão problemáticas elas podem ser, do ciclo, de como controlar. E ao longo da aula eu vou mostrar também algumas imagens de pulgas na lupa, para vocês verem lá bem de perto ali. Vocês vão conhecer cara a cara as pulgas. Gente, só quem já teve um problema de infestação na sua casa, com seus animaizinhos de estimação, por essa praga aqui, sabe o quanto é difícil o controle. Mas fique tranquilo, no final dessa aula, além de saber tudo sobre pulgas, você também vai saber como controlar. Vamos lá, com muita calma, muito charme, muito amor. Essa aula nós estamos falando especificamente das pulgas de cães e gatos, porque tem outro tipo, por exemplo, o bicho de pé, uma pulga que dá em nós, bicho de pé porque ela penetra e ali ela fica se alimentando, é uma outra espécie que eu vou falar em outra aula. Então nesta aqui nós estamos falando pulgas do gênero Ctenocefalides, que são as pulgas de cães e gatos. E obviamente não tem ruim para pulga. Se ela não está encontrando cão e gato, se ela está com muita fome, ela pula na nossa perna e nos pica. Os bichos são desgraça mesmo. Então vamos lá. Primeiro, você tem que saber, eles são ectoparasitas. Dentro da parasitologia, nós classificamos de endoparasitas, aqueles parasitas que estão internamente ao corpo, por exemplo, lombriga, tênia, enfim, qualquer parasita que está dentro do corpo é endoparasita. Os que estão fora, na superfície, como é o caso dos piolhos, ou das pulgas, são chamados de ectoparasitas. Isso é importante você saber. As pulgas são hematófagas, ou seja, hematofagia, né? Então ela se alimenta de sangue. Então quando ela pica o cachorrinho, pica o gato, ele suga o sangue, ela chega a fazer de 2 a 3 refeições por dia. E cada refeição dura 10 minutos, então ela se gruda na pele do cachorro, vamos ter um cachorro como exemplo, e fica ali sugando o sangue durante 10 minutos. Aí ela para, dá uma voltinha e tal, acasala por ali e tal, não sai do cachorro nem do gato. Daqui um pouco bateu a fome de novo, ela crava e suga mais 10 minutos de sangue. Pra vocês terem uma ideia, imagina um cachorro com, sei lá, com 1000 pulgas. Imagina 1000 pulgas fazendo isso, o quão problemático pode ser. Já vamos falar da patogenicidade aqui, certo? Isso vale lembrar, gente, que as pulgas adultas são hematófagas. Ela tem um aparelho picador, sugador. As larvas não são. As larvas estão no ambiente e se alimentam de dejetos, que eu também vou falar para vocês no decorrer da aula. As pulgas desse gênero, do gênero Ctenocefalides, que tem 2 espécies que a gente vai, calma aí, eu vou falar detalhadamente para vocês. Elas possuem estruturas chamadas de ctenídeos. Eu vou mostrar na imagem para vocês logo em seguida e vocês vão entender que esses ctenídeos é como se fossem cerdas bem grossas que dificultam a retirada dela pelo animal. Sabe que os cachorros, os gatos, quando tem pulga, eles vão tentar meter a boca ali, arrancar. Só que esses ctenídeos, que vocês vão ver na imagem logo em seguida, eles dão uma certa aderência a mais da pulga no seu hospedeiro, nos pelos, o que dificulta a sua retirada. Por isso esse gênero Ctenocefalides, porque possuem ctenídeos. Agora, olha que interessante, as pulgas, elas não têm asas, isso você sabe. Uma pulga voando? Não, não existe. Barata existe, pulga não. Mas elas conseguem dar saltos incríveis, elas são adaptadas ao salto. Para vocês terem uma ideia, elas têm aproximadamente 3 milímetros de tamanho. O tamanho dela é 3 milímetros, de cabeça ao fim do corpo. Só que elas conseguem saltar 100 vezes o seu tamanho. Então 3 milímetros vezes 100, elas chegam a 30 centímetros no seu salto. Tu fala, pessoal, mas 30 centímetros nem é tanto. Pessoal, uma pulga que tem 3 milímetros, saltar isso aqui é infinitamente grande. Para vocês terem uma ideia do impulsionamento que ela dá, da força que ela exerce e da aceleração que ela exerce, ela chega a suportar uma gravidade, né, de 140 Gs. Vocês já ouviram falar que pilotos de caças ou astronautas chegam a 8 Gs de gravidade, o que é muito forte já. Elas suportam 140. Nenhum ser humano conseguiria suportar tanta força da gravidade. E outra coisa que é importante dentro das pulgas é saber que elas fazem parte dos insetos que têm metamorfose completa. Ou seja, o ciclo passa adulto, ovo, larva e pupa. Eles têm a metamorfose completa. Por isso são insetos
holometábolos. Metamorfose completa. Isso é interessante você saber justamente na hora do ciclo, que eu vou explicar desse ladinho para vocês. Tá? Então, gente, eu vou mostrar agora uma imagem do corpo delas para vocês entenderem como é que são as pulgas. Né? Olhando bem de perto, falar algumas características gerais, diferenciar algumas partes. Então, fique ligado na imagem. Então vamos observar as pulgas bem de perto. Isso aqui é uma imagem real, feita por um microscópio estereoscópio, uma lupa, e bem representativa. Vou falar de algumas características que são muito importantes para vocês entenderem. Primeiro, sem asas. Elas não possuem asas. Você não vai ver nenhuma asa aqui. Outro, o corpo é achatado lateralmente. Ou seja, do lado direito ao lado esquerdo da pulga, é como se ela tivesse sido assim, ó, achatadinho. Isso é importante você entender pela dinâmica que ela tem para conseguir percorrer os pelos ou até para saltar com mais agilidade. Tem aproximadamente 3 milímetros e não possuem olhos compostos. Olhos compostos são aqueles olhos tipo mosca, elas não possuem esse tipo de olho. O terceiro par de pernas é adaptado ao salto, então se tu olhar aqui, olha só, como é mais comprido esse par de pernas. O terceiro, né, fica mais atrás dela, justamente porque ela retrai, ela encolhe eles na hora do salto, depois pum, ela solta e como um míssil ela sai voando 100 vezes o seu tamanho. Todas as cerdas do corpo dela são projetadas para trás. Olha aqui as cerdas, tudo projetadinha para trás. Isso também é uma característica para que ela consiga andar entre os pelos. Imagina se elas fossem assim, voltadas para frente, ela ia se enredar todas. Não, as cerdas são voltadas para trás. Importante até para o salto, para ter aquela aerodinâmica um pouco melhor. As antenas delas são bem curtas. Eu vou mostrar em outra imagem as antenas um pouquinho mais de perto. E a cabeça é imóvel. Uma pulga virou e me olhou, fez assim. Não, pulga não vira a cabeça, certo? Continuando aqui. Bom, aqui é morfologia, o corpo. Aqui já é um desenho esquematizado, tá? Para vocês olharem mais de perto também e observar outras estruturas. Aqui está a antena, é mais bem pequenininha, que fica aqui o olho, um de cada lado, não é um olho composto, certo? O quitenídeo, aqui essas cerdas, eu vou voltar para mostrar na imagem real, vou voltar. Tá vendo que aqui tem essas, parece barbas? Isso aqui são cerdas especializadas para que elas consigam se prender melhor no hospedeiro. É chamado de quitenídeo. Tem esse aqui e esse outro aqui que eu vou mostrar para vocês agora em outra imagem. Tá? Aqui está o quitenídeo genal, que fica como se fosse o bigodão dela, e o quitenídeo pronotal, que fica nessa região de trás delas. Tem o palpo maxilar, o aparelho bucal, que é do tipo picador-sugador, porque ela pica e depois suga. Obviamente estamos falando da pulga adulta, aqui tem 3 pares de perna, como todos os insetos, e aqui atrás tem um órgão chamado sensílium, que é um órgão que, para identificar lá durante o acasalamento, é um órgão sensorial. Ela consegue se comunicar com outras pulgas ali e tal, então é o sensílium. Certo? Aqui então o tamanho, isso aqui é aproximadamente meio milímetro, a média dela vai ser 3 milímetros. Ok? Vamos para mais uma imagem. Aqui nós podemos diferenciar o macho da fêmea. Lembrando que nós estamos falando que isso, né, do gênero Ctenocefalids. Tem 2 tipos que eu já vou diferenciar para vocês, Ctenocefalids felis e canis, mas ambas você consegue também diferenciar macho e fêmea. Repara que o macho ele tem uma estrutura aqui que é o aparelho reprodutor dele. A fêmea não tem isso. Você numa lupa vai observar uma estruturinha que é para armazenar aqui o espermatozoide e tudo mais, mas o macho você consegue observar o aparelho reprodutor dele. A fêmea também é ligeiramente maior que o macho. Agora eu vou mostrar numa imagem real, certo? Aqui você pode ver o macho, se você estiver olhando numa lupa, obviamente, você vai ver o macho direitinho aqui, certo? Com as suas estruturas, e a fêmea não tem. Então dá para diferenciar macho da fêmea, tranquilamente, óbvio. Não olho no, peguei aqui, isso aqui é macho. Não, aí não. Mas para quem está fazendo o curso, aí você consegue identificar assim. E aí, gente, as 2 espécies que eu falei para vocês, elas também podem ser diferenciadas. Temos a Ctenocefalids canis e Ctenocefalids felis. Elas são muito semelhantes, mas, por exemplo, a canis possui a cabeça mais arredondada, olha só, ela é mais arredondada e a felis é mais pontiaguda. Ambos apresentam quitenídeos genais e pronotais, ambas, ok? Mas você fala, professor, isso não é uma diferença. Aí está. Ctenocefalids canis apresenta o primeiro quitenídeo genal curto. Então, se tu olhar esse primeiro aqui, é bem curtinho, bem menor do que o segundo. Enquanto que a felis, eles são quase o mesmo tamanho, é bem maior. Então, essas são as diferenças que você observa na lupa. Só que os 2 primeiros quitenídeos de felis são de tamanhos semelhantes, não iguais, semelhantes. Assim você consegue diferenciar uma da outra. Tranquilo, pessoal?
E é isso aí, segue a aula. Tranquilo, então você vê que dá para diferenciar o macho da fêmea e também dá para diferenciar as duas espécies quitenocephalids, Felis de quitenocephalids canis. É óbvio que se você está vendo este vídeo, você não é estudante de veterinário, não é estudante de biologia, só está vendo esse vídeo para saber o controle. Você não precisa saber qual é uma e qual é a outra. Você nem vai ver isso a olho nu, mas se você está realmente em uma faculdade ou até no ensino médio, você tem que saber essa diferença que é importante, certo? Agora uma coisa que muitos estudantes se confundem. Quitenocephalids felis, eles acham que só dá no gato. E quitenocephalids canis só dá no cachorro. Não. Ambas dão em cachorros e gatos. E é isso. Fala, professor, por que o nome? Porque os caras que primeiro descreveram deram o nome de Felis, porque né, talvez naquela época imaginavam que tinham uma preferência por gatos. Não, pulga não tem ruim. Essas duas estão tanto no cachorro quanto nos gatos. É óbvio que elas podem ter certas preferências por um hospedeiro. Por exemplo, nós. Eu poderia falar que elas nos picam também. Sim, elas nos picam, mas nós não somos um hospedeiro que elas gostam. Elas só vão nos picar quando elas estão com muita fome e falar, não tem ruim, sentiu o calor da tua pele, viu ali, picou, sabe, daquela coceira, tem gente que tem alergia. Mas aí falando em alergia, pessoal, qual é a patogenicidade? O que pode causar? Porque muitas pessoas imaginam que uma pulga não causa mal a ninguém, dá uma coceirinha, que nem piolho. Não pode ser um grande problema para os animais. Olha só, primeiro pela exfoliação. Exfoliação, poxa, eles estão sugando sangue. Aí tu pergunta assim, tá professor, mas uma pulga não é nada. Mas imagina 1000 pulgas em cima de um cachorro sugando sangue. Então, obviamente, todos esses fatores dependem da quantidade de pulgas que estão presentes no animal. Então vão gerar exfoliação. Essa exfoliação gera irritação, porque tu imagina, poxa, elas estão caminhando por ali, dá coceira no animal, elas estão sugando sangue, incomoda, dá coceira, eles começam a coçar. Isso gera uma grande irritação na pele, podendo causar alergia. Tem cachorros que têm alergia, chegam a perder pelos em algumas regiões do corpo, de tanto coçar e fica um vermelhidão, é horrível. Podendo causar também dermatite alérgica à picada de pulga, é o famoso DAP. Aí sim, é uma dermatite que dá porque alguns cachorros ou gatos, eles são alérgicos, dando esse problema, e aí, gente, pode trazer outras complicações como infecções bacterianas secundárias, porque formam feridas ali. Por isso, se você vai fazer veterinário, você tem que estar muito atento a isso. E claro, você estará. Também pode dar anemia. O que é? Puxa, por que anemia, professor? Qual é a relação? Você imagina que tem 1000 pulgas picando, sugando sangue do cachorro ou do gato. Cara, depois de tanto sugar sangue, obviamente, o cachorro começa a ficar fraco, ficar anêmico, com pouco sangue, pouca hemoglobina, poucas hemácias. E também é um outro problema. E claro, transmissão de doenças. Estamos falando dessas espécies aqui. Tem outras espécies, como é o caso do gênero Xenopsila, de Shelps, da espécie Shelps, né, Xenopsila Shelps, que essa transmite a peste bubônica. Mas é outra espécie, não é as mesmas, ainda bem, né? Não é a mesma pulga que dá no cão e no gato. Mas então essas aqui, principalmente, podem transmitir uma parasitose causada pelo Plateuminto dipylidium, certo? É o do gênero dipylidium. E ele é um cestoda. Ele é aquele, sabe a solitária que dá na nossa barriga? Tá, não dá, né? Só se tu comer carne com cisticerco. Mas a pessoa pode ter, você estuda isso muito no ensino médio, é um verme semelhante à lombriga. É o dipylidium. E isso também pode gerar um grande problema, porque imagina, a pulga está lá no cachorro, se alimentando ali, aí o cachorro, quando vai coçar, ele acaba ingerindo a pulga. Se essa pulga estiver com a larva, o cachorro vai pegar o dipylidium que fica no seu intestino. Isso aqui também é uma outra aula só para falar dessa parasitose, mas além de todas essas grandes importâncias, podemos dizer assim, a gente tem que dar atenção, pode também pegar verminoses e outras doenças bacterianas que elas podem transmitir também. Beleza? Então aqui fechou. Agora vamos para uma das coisas que é mais importante, que é o ciclo. Antes de falar do ciclo, só para que eu não me esqueça, um cachorro ou um gato que está infestado com pulgas, você descobre facilmente, mesmo que você não esteja vendo elas, você descobre facilmente arredando os pelos. Você vai ver que ali normalmente vai ter um monte de pintinha pretinha. Isso são as fezes das pulgas, que ao mesmo tempo que elas estão sugando sangue, elas estão liberando fezes. São fezes endurecidas junto com sangue e dejetos desse inseto. Obviamente, se você quer procurar pulga no cachorro, na barriga é o melhor lugar de procurar, que é uma região mais quente, onde as pulgas estarão, atrás da orelha e tal. Mas então vamos para o ciclo. O principal, gurizada, que você tem que saber para a vida, isso aqui é para
para tudo na vida é que as pulgas, elas têm um ciclo que estão, estou falando dessas aqui, tá? Elas estão ora sobre o animal e ora no ambiente. Quando elas são adultas, elas estão no animal e elas não saem dali. Só que essas pulgas adultas que estão no animal sugando sangue, acasalando, botando ovos, elas representam apenas 5% de todas as pulgas que tem no ambiente. Ele fala, professor, como assim? E os outros 95%? Estão fora do seu hospedeiro, em forma de ovos, de larvas ou de pupa. Só que aí é no ambiente e não no animal. Por isso que uma das principais formas que você tem que atentar aqui quando estiver fazendo o controle das pulgas é tratar não só o animal, mas como também o ambiente. Você tem que matar as pulgas que estão no ambiente. Eu vou contar a história para vocês que eu passei com isso. Então a pulga está lá, adulta, elas começam a acasalar, é a fêmea que cavalga sobre o macho, certo? É ela que fica em cima ali e acasalam, daí a fêmea armazena, obviamente, os gametas masculinos, tem uma bolsa ali para armazenar como os insetos, e ela começa a coloca ovos todos os dias, e esses ovos no pelo começam a cair no ambiente, ali eles ficam. No ambiente desses ovos, eclodem as larvas. A larva da pulga passa por 3 fases, L1, L2 e L3. Qual é a diferença? O tamanho, basicamente. Ela começa a se alimentar, faz uma muda, cresce um pouquinho, se alimenta mais um pouco, faz a muda e cresce outro pouco. Quando ela chega num ponto, poxa, já comi bastante, está tranquilo, ela vai se transformar numa pupa. A pupa é um casulo, onde dentro desse casulo, dentro dessa pupa, a larva vai sofrer o que a gente chama de metamorfose, que é uma reestruturação dos tecidos, dando origem ao adulto. Agora o adulto está ali na pupa, no ambiente. Só que ele não é bobo. Ele só vai sair da pupa quando tiver um estímulo. Quais são os estímulos? Temperatura alta ou vibração. Olha que louco. Se você imagina, se eu chegasse aqui e jogasse um monte de larvas de pulgas aqui, você ir na sua sala, e saísse, fechasse, voltasse 1 ano depois. Você fala, não, 1 ano elas não sobrevivem. Elas ficam mais de 1 ano nesse formatinho aqui, escondidinha. Quando você caminhar na região que você entrou, agora que estava cheio de pupa, você vai ver elas pulando, desesperadas, indo atrás do seu hospedeiro. Você, no caso, porque se elas estão com fome, vai você, vai cachorro, o que vier, elas vão pular. E isso acontece muito, sabe? Elas duram muito tempo. Elas ficam aqui justamente... Porque se elas se transformam em adulto, na verdade, se elas saem do casulo e estão adultos ali, poxa, elas não vão conseguir sobreviver tanto tempo se não tem hospedeiro. Então isso é algo muito importante para elas. O ciclo total, desde que coloca os ovos até o surgimento do adulto aqui dentro, vai levar em média 25 dias. Varia de acordo com a temperatura, com a umidade e também com a alimentação das larvas. Agora, olha só que interessante. Insetos, no geral, todos eles não controlam internamente a sua temperatura. Eles são ectotérmicos. Por isso que a temperatura influencia diretamente no ciclo de qualquer inseto. Quem mora no sul aqui vai ver que é muito mais comum os insetos no verão. Por quê? Porque no inverno é muito frio e eles ficam guardadinhos, ou em forma de ovo, ou em forma de larva, ou até em forma de pupa, dependendo do inseto. Quando vem um calor, eles aceleram, saem e se transformam nos adultos. Então, tem a ver temperatura também, certo? As larvas, pessoal, elas ficam geralmente, olha para o chão da tua casa aí. É piso frio? É madeira? É parquet? Aqueles tacos? Se tiver espacinhos entre 2 pisos de 1 milímetro que seja, ali vai ser um ambiente ideal para as larvas de pulga ficarem. Então elas ficam nas frestinhas se alimentando de dejetos, com, sei lá, restos de ácaro, restos de pele, fezes de outras pulgas, de qualquer material orgânico que ali presente está. Elas ficam se alimentando ali, nessas frestinhas. Certo? Ou em outros esconderijozinhos, embaixo de móveis, enfim. Sabe aqui, sabe os rodapés que tem às vezes embaixo dos rodapés? Fala, mas meu piso é frio, mas tem um rodapé que fica ali embaixo, elas se escondem ali e ali elas ficam. Beleza? Então o ciclo é esse, basicamente. Você vai me perguntar, professor, quanto tempo dura os ovos, as larvas? Depende muito da temperatura, da condição de alimentos para as larvas, como eu disse para vocês. Então eu nem quis colocar, eu coloquei o tempo médio. Sei lá, em 25 graus de temperatura, tendo alimento, tal, umidade que não esteja muito seco, elas vão durar aproximadamente esse ciclo de 25 dias. Agora, olha só o que eu falei para vocês. 5% de todas as pulgas são adultas. 95% estão em outra fase. Por exemplo, 50% delas estão em forma de ovos, que vão eclodir e se transformar em larvas. E depois em pupa.
Então a atenção especial é, poxa, apenas 5% delas estão em cima do nosso animalzinho de estimação. O resto tudo está no ambiente. E aí que vem a grande questão, que é o controle. Olha só, você tem que tratar o animal. É óbvio, se tem 5% de pulgas em cima dele, imagina, tem 5 pulgas no animal. Obviamente tem 95 delas no ambiente. Mas você tem que matar essas 5, porque senão elas vão continuar acasalando e vão infestar ainda mais o ambiente. Agora, o foco principal para combater as pulgas é tratar o ambiente. Ou seja, utilizar inseticidas, utilizar soluções salinas, eu vou dar uma dica para vocês, no ambiente. Quer ver uma estratégia? Porque tu fala assim, professor, se eu colocar inseticida vai destruir a pupa? Não destrói a pupa. Inseticida vai destruir as larvas. Só que ainda assim vão ter pupas. Uma forma barata e eficiente de você controlar o ambiente, você tratar as pulgas, matar as pulgas no ambiente, é você pegar um balde, jogar lá um monte de sal nesse balde com água, muito sal e água, e jogar isso no ambiente. Por quê? O sal, pessoal, quando a água ressecar, diminuir, né, evaporar, o sal fica. E o sal, você já estudou em osmose, vai destruir as larvas. Eles não vão conseguir sobreviver porque estarão no meio extremamente hipertônico em relação a eles. Então acaba desidratando elas e matando. Qual é o problema de jogar isso aí? Bom, se é numa casa, tudo bem, mas tu não pode jogar isso aí no gramado, tu não pode ficar jogando água e sal em tudo, não, você vai matar as plantas e não vai ter um sucesso no combate. Mas enfim, remover as frestas é muito importante. Se o seu taco, seu parquet tem um espacinho um entre o outro, assim, você colocar uma massinha. Por quê? Você está fechando o esconderijo para elas, onde elas ficariam ali acasalando não, desculpe, larva não acasala, se alimentando. A limpeza sempre é muito importante, limpar, higienização, porque na limpeza, tu colocar determinados produtos de limpeza vão matar as larvas. Muito embora, volto a dizer, não vai matar as outras fases, pode matar sim as larvas. Inseticidas específicos, existe uma grande gama, tem que são talco, outros que são aqueles que tu coloca aqueles liquidozinhos no pescoço do animalzinho, tem os que são injetáveis, tem os que são pela boca, vários inseticidas que aí o médico veterinário vai recomendar para você a dose, de acordo com o tamanho do animal. Então, você vai comprar aqueles medicamentos e colocar na nuca, tem lá de tantos a tantos quilos é esse aqui, de tantos a tantos quilos são 2 desses daqui. Você tem que ter essa noção básica para não intoxicar também o animal. Então, vou colocar um monte de talco, cai na boca, cai nos olhos, esses tal. Pode intoxicar. Por isso sempre, pessoal, você tem que conversar com o veterinário para fazer toda a utilização de inseticidas. E, obviamente, evitar o contato com outros animais. Porque imagina, fala, não, minha casa agora está sem pulga nenhuma. Se vem um cachorrinho dentro da tua casa, pode ser que esse cachorrinho, se não está tratado, trouxe algumas pulgas. E aí tu não repara, vem, sei lá, botou alguns ovos, tem agora 100 ovos no meu ambiente. Alguns dias depois, 25 dias depois, esses 100 ovos vão se transformar, por exemplo, em adultos, que vão subir no seu cachorro, que vão acasalar e vão botar mais centenas de ovos. Ou seja, em 1, 2, 3... em 2, 3 meses você vai ter uma infestação na sua casa. E eu vou contar rapidamente a minha história. A gente veio em 2015 aqui, trouxe a Morena, que é a nossa cachorrinha, né? Cachorrona, na verdade. E fui passear com ela no Jardim Botânico. Quando volto para casa, alguns dias depois, semanas depois, começa a vir surgir muita pulga. Aí eu me lembrei, claro, foi daquele dia que desde lá ela está se coçando. Aí tratava a Morena, a nossa cachorrinha, e não adiantava. Porque as pulgas vinham do chão. Aí eu falei, cara, agora eu vou decretar guerra, vou para o plano B. E, obviamente eu já tinha feito mestrado em parasitologia, já conhecia como combatê-las e eu já tinha tentado a parte química em cima, não adiantava, tem que ir para o ambiente. Arredei os móveis, peguei a sala, era um apartamento no bairro Jardim Botânico mesmo, e eram uns parquês, tinha uns espacinhos entre os parquês. Claro, o apartamento não era meu, o aluguel já estava acabando, a gente ia se mudar, mas eu falei, não posso, eu tenho que combater agora isso aqui. Foi uma guerra, gurizada, o troço foi tenso. Então arredei todos os móveis, peguei um balde de água, joguei um monte de sal nele, não me lembro a medida, mas deve ter sido quase 1 quilo de sal por um baldezinho assim de 5 litros, certo? Misturei bem, deixei dissolver e joguei. A água entrava nas frestas entre os parquês. Cara, foi uma loucura. Eu vi as pulgas pulando assim. Eu falei, que doido, velho. Um troço muito louco. Mas não teve problema. Depois de eu fazer isso aí e continuava a tratar a Morena, o cachorrinho, com aqueles gotinhas na nuca, com os talcos, enfim. Certo? A gente falou com o veterinário lá. Pô, passou uma semana e o troço diminuiu, quase zerou os casos de pulga lá, até que chegou um dia que a gente não viu mais pulga nenhuma. Nem no cachorro
nem no ambiente, mas foi uma baita infestação. Só quem passou por isso sabe do que eu tô falando. Não é um troço, mas tem uma pulguinha, não, tu vê as pulgas, cara, tu olha assim os troços, eu juro, eu vi as pulgas pulando, uau, o troço é muito louco. Agora, obviamente, o tratamento químico de medicamentos entre cães e gatos são diferentes, você sabe disso, por isso converse sempre com o veterinário para isso. Beleza, pessoal, deixa eu ver se eu não me esqueci de nada aqui. Eu tô aqui com os papéis da aula, tá? Enquanto isso, deixa aí nos comentários, a aula, poxa, deu um tempinho relativamente bom. Deixa aí nos comentários da onde é que você fala, onde é que você está assistindo esta aula. Certo? E pessoal, aí fica também, se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico, eu estou pensando em fazer um vídeo específico para falar mais sobre o controle, porque isso aqui é uma aula. Certo? Então a gente viu o geral, a gente viu as espécies, vimos as pulgas, a patogenicidade, o ciclo, né, que as fases do ciclo que é importante, e o controle. Mas eu posso explorar muito mais essa parte aqui, caso seja necessário. Aí, tipo, não era uma pegada de videoaula, sabe? É uma pegada mais de dicas para como evitar isso aqui. Eu realmente já passei por isso. Para quem não sabe, professor Samuel Cunha, que eu fiz mestrado em parasitologia, então a gente estudou demais isso. E eu sei do grande problema que são essas pulgas aqui. Penso a Deus. Mas enfim, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vamos participar do Biologia com Samuel Cunha. Estamos juntos, estou bem cansado hoje. Que fique o registro aqui, estamos... hoje é dia 15, eu acho. 14 ou 15 de março, estou bem perdido. Mas estou fazendo um tratamento num dente aqui, então hoje... Estou gravando essa aula agora depois do almoço, de manhã ainda passei dia no dentista, ele mexendo, tá doendo tudo aqui. Mas vamos lá, temos que manter a saúde bucal também. Tamo junto, gurizada. Se inscreve aí, dá o like, comenta, fala, vamos interagir. Eu adoro quando vocês comentam nos vídeos. Estamos juntos, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula ou vídeo. Tchau, tchau.